É, Olá a todos, sejam bem-vindos ao curso de inverno do Instituto de Física da USP, nessa versão de 2021. Meu nome é Paulo Costa, sou do grupo de dosimetria das radiações em física médica do Instituto de Física, sou docente do Departamento de Física Nuclear e vou falar para vocês um pouco da minha área de pesquisa, da minha área de atividade, que é a física médica. Então, vou falar um pouco de pesquisa, de inovação tecnológica e das atividades em ambiente clínico. Espero que vocês apreciem, que gostem dessa aula e depois dela vou estar disponível para a gente conversar um pouquinho, se necessário, fazer perguntas e coisas desse tipo. Então, vamos lá. A gente vai falar inicialmente do que é física médica, vamos definir um pouquinho o que é a física médica, vamos falar um pouquinho das fronteiras de pesquisa e inovação nessa área, falar um pouquinho mesmo, porque é uma área que tem uma atividade de pesquisa e inovação de muita intensidade, então não teria como falarmos de tudo, né, mas vamos falar do mais importante, e como que é o trabalho em ambiente clínico. Então, acho que isso é algo importante e a gente deve saber um pouco de como é o ambiente clínico, pois é no ambiente clínico que está uma boa parte das atividades das pessoas que se envolvem nessa área de física médica. Muito bem, então muito relacionado essa tríade aqui entre o ambiente clínico, a pesquisa e a inovação. Então, uma, de uma certa forma, alimenta a outra. O ambiente clínico é aquele que vai a, indicar quais são as pesquisas necessárias para se criar soluções inovadoras que possam ser incorporadas ao ambiente clínico e trazer benefícios aí à sociedade, aos pacientes, com bons tratamentos para doenças e para bons diagnósticos dessas doenças. Então, é nesse conjunto que normalmente a física médica trabalha para fazer o seu papel para a sociedade. Bom, o que é física médica? Física médica, de uma maneira mais formal, né, como está a sua definição na IOMP, que é a Organização Internacional de Física Médica, e na Associação Brasileira de Física Médica, ela é o ramo da física que compreende a aplicação dos conceitos, das leis, modelos, agentes e métodos da física para a prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças e desempenha um papel importante na função da assistência médica, na pesquisa biomédica e na otimização da proteção radiológica. Essa é uma definição formal, né? Ela abrange, obviamente, tudo isso, mas muito mais do que isso que está nessas poucas palavras. Então, o que a gente vai tentar fazer aqui hoje é essa conexão entre a medicina e a física, essas duas áreas incríveis, amplas do conhecimento humano e da ciência, e que estão fortemente vinculados à nossa vida nesse planeta. Então, na medicina, quando a gente fala em medicina, o que a gente pensa? A gente pensa em doenças, a gente pensa em cura dessas doenças, em diagnóstico, em tratamento, em hospitais e em médicos. Né? Quando a gente pensa na física, a gente pensa na natureza, no estudo da natureza, na compreensão da natureza, das energias associadas a essa natureza, fazemos experimentos para entender essa natureza e as suas energias, fazemos cálculos e temos para isso laboratórios e pensamos nos físicos. Né? Então, a física médica faz o quê? Uma conexão entre essas duas grandes áreas da ciência e, com isso, a gente consegue trazer bons resultados atualmente para as soluções necessárias para o diagnóstico e para o tratamento de doenças. Vamos falar um pouquinho disso. Então, na física, o que temos são grandes laboratórios onde a gente explora isso que a natureza nos apresenta, né, na forma de diferentes manifestações, diferentes fenômenos. E na medicina, a gente utiliza muitos desses fenômenos no ambiente hospitalar
para poder fazer o tratamento e o diagnóstico dessas doenças conhecidas, e algumas estão em fase inicial de descoberta. Então, é essa conexão que traz a riqueza da física médica, e vou tentar passar um pouco dessa mensagem para vocês. Então, para a gente começar, vamos falar um pouquinho da energia da natureza e das fontes de energia da natureza que a gente utiliza atualmente em física médica, algumas delas. Começando pela mais popular, que é a radiação eletromagnética, e das mais populares, o raio-x. Os raios-x são os de maior amplitude de utilização, onde é mais utilizado em todo o mundo. Bom, os raios-x foram descobertos por um físico, o William Conrad Röntgen, no finalzinho do século XIX. Não vou aqui contar a história, mas ele estava ali tratando de experimentos com tubos de raios catódicos e descobriu que do sistema que ele estava desenvolvendo ali experimentalmente eram emitidos raios, era emitido algum tipo de energia que ele não sabia dizer o que era, por isso ele chamou de raio-x, e que podia atravessar objetos e podia atravessar o corpo humano. Então, essa imagem que temos aqui é, em princípio, a primeira radiografia, pelo que se sabe da sua esposa, da mão da sua esposa, dá para ver ali a silhueta da aliança dela. E, logo depois dessa descoberta, já passou a ser utilizado, né, esse sistema, esse tipo de equipamento bastante rudimentar pelos padrões que temos hoje, para fazer diagnósticos. Então, começaram a se fazer as primeiras radiografias, né, que permitiam com que os médicos observassem dentro do corpo dos pacientes e, com isso, pudessem entender, né, algumas situações de patologias que até então só podiam ser observadas no interior do corpo humano se abrisse o corpo humano, se olhasse lá dentro, né? Então, essa técnica realmente revolucionou a medicina, ela se espalhou pelo mundo de uma forma incrivelmente rápida. Então, se vocês tiveram a oportunidade de estudar um pouquinho os primórdios ali dos raios-x, vocês vão ver que a forma como que essa técnica se difundiu no mundo e na medicina foi muito grande. Bom, dessas técnicas né, que foram utilizadas para o diagnóstico, foram utilizadas para coisas diferentes dos diagnósticos que normalmente estamos acostumados. Por exemplo, em meados do século passado, era utilizado em concursos de beleza femininos para que pudesse se observar, né, a silhueta e as formas, a perfeição das formas das modelos, para que elas pudessem concorrer ali a prêmios de estética. Foram utilizados, por exemplo, para verificar o ajuste de sapatos nos pés, né? Então, se tinham equipamentos como esse, em que a pessoa subia aqui, colocava os pés nesses buracos, e alguém olhava por aqui por esse visor e tinha um raio-x fazendo que a gente chama de radioscopia, que permitia identificar a perfeição do ajuste dos sapatos nos pés. Hoje essas técnicas são absolutamente não utilizadas, né, porque se conhece muito mais sobre a proteção radiológica. Você sabe que os raios-x, assim como outras fontes de radiação, a gente chama de radiações ionizantes, elas devem ser utilizadas com justificativa clínica, né? Então, para se utilizar raio-x na forma como a gente conhece, eles devem ser utilizados para o diagnóstico ou para o tratamento de doenças e não mais para outras formas, quando utilizado, obviamente, no corpo humano. Bom, tem várias técnicas que utilizam raio-x na odontologia, na radiologia geral, na mamografia, na tomografia computadorizada, na radiologia intervencionista. Eu vou falar um pouquinho delas, assim, de maneira breve, iniciando pela odontologia. Bom, a maioria de vocês que está assistindo essa aula já deve ter feito uma radiologia odontológica, né? Já foi ao dentista e o dentista precisou
verificar nos seus dentes utilizando os raios-x. Isso é utilizado também desde o começo do século passado, já tinham equipamentos dedicados à odontologia. Hoje os sistemas são muito mais sofisticados, muito modernos, porém muito simples também, não são sistemas de grande sofisticação. Alguns sistemas utilizam filmes radiográficos, isso está rapidamente caindo em desuso. Atualmente, pode-se observar isso na forma digital. Existem detetores que permitem a conversão dos raios-x em imagens que podem ser utilizadas em tempo real. E existem outros sistemas mais sofisticados, que são sistemas chamados cefalométricos, né, ou que permitem a verificação da arcada dentária total do paciente, e com isso fazer radiografias chamadas panorâmicas, que permitem fazer diagnósticos mais complexos, né, dos pacientes, do sistema dental dos pacientes. O mais comum que temos são as radiologias gerais, né, onde a gente tem ali radiografias de tórax, as mais utilizadas, radiografias de abdômen, de cérebro, né, de diferentes partes do corpo. As ortopédicas são muito importantes. No diagnóstico de COVID, muito utilizadas, eu vou falar rapidamente de COVID no finalzinho dessa aula. Então, o raio-x de tórax é um dos diagnósticos primários, né, para estadiamento de pacientes com COVID-19. Uma outra técnica muito importante é a mamografia, né? Como se sabe, o câncer de mama é o câncer que afeta, né, com maior gravidade, com maior número, de maior frequência, as mulheres, e por isso o tratamento precoce é muito importante. Então, existem equipamentos dedicados à mamografia, que tem um espectro de emissão especial para que se possa melhorar o contraste e reduzir as doses de radiação durante o procedimento de radiografia da mama. Existem sistemas mais modernos que, além dessa arquitetura convencional, onde a gente tem um sistema de compressão da mama, né? Então você vê que a mama ela é comprimida para ter um volume menor, com isso melhorar a resolução espacial e a resolução de contraste dessa mama, deixando-la mais plana, com menor quantidade de radiação espalhada por efeito Compton, afetando a qualidade da imagem, então, sem entrar muito nas especificidades. E existem sistemas agora mais sofisticados, que é a tomossíntese mamária, né, no qual o equipamento faz um movimento, aqui embaixo tem um detetor que faz o movimento no outro sentido, e a imagem ela é vista, né, ela é reconstruída como se fosse uma tomografia da mama. Então, o médico consegue ver em diferentes posições e, com isso, associar de uma maneira melhor a posição, né, de achados na mama com a sua posição real no órgão que está sendo avaliado. E as campanhas, normalmente em outubro, né, aqui no Brasil, Outubro Rosa, são as campanhas para detecção precoce do câncer de mama, são muito importantes, são muito indicadas aí para que a gente tenha uma eficiência maior no diagnóstico precoce e, com isso, uma melhor chance de um tratamento eficiente. Bom, outra técnica muito utilizada é a tomografia computadorizada, né? Na tomografia, o que a gente tem é um tubo de raio-x e um sistema de detetores que gira em torno do paciente, né? Mais ou menos dessa forma, e com esta arquitetura de detecção, né? O paciente fica deitado aqui, tem um sistema que a gente chama de gantry, e com esse sistema de correlação entre tubo e detetor, se pode fazer imagens de secções transversais do corpo humano, né, de uma forma bem padronizada. Então, isso aqui é uma tomografia de uma fatia do abdômen de um paciente, aqui do cérebro de um paciente. Então, com isso, o médico consegue associar o contraste dessa imagem com situações de doença que podem ser diagnosticadas.
Além disso, com técnicas de renderização, com técnicas de processamento de imagem, desculpem, a gente pode fazer reconstruções dessa natureza aqui, né, no qual, com a mesma tomada de dados, a gente pode associar a parte óssea, por exemplo, do paciente com o sistema vascular, somente o sistema vascular, aqui é uma região pélvica, aqui é o cérebro de um paciente, então a gente consegue identificar a vascularização do cérebro do paciente e, com isso, detectar, né, possíveis lesões no sistema vascular, importantes aí para a prevenção de doenças como isquemias, como infartos e coisas desse tipo. Outra técnica muito importante na parte vascular, principalmente, não somente, mas principalmente, é a radiologia intervencionista. A radiologia intervencionista, diferente das outras técnicas, ela permite com que o médico veja a dinâmica de distribuição dos sistemas dentro do corpo que tem movimento. Então, o mais comum é o sistema circulatório. Então, o sangue está em movimento, e é este movimento e como que o sistema vascular distribui esse sangue dá sinais aos clínicos de possíveis doenças. Também são usados no acompanhamento de procedimentos cirúrgicos. Então, em cirurgias guiadas por sistemas de fluoroscopia, o médico consegue ver dentro do corpo do paciente e, com isso, identificar como é que ele está agindo dentro do corpo do paciente sem uma a necessidade de uma abertura para uma observação visual muito grande. Então, as cirurgias podem ser feitas de forma minimamente invasivas e, com isso, prevenir diferentes tipos de consequências pós-cirúrgicas, né? Então, nos sistemas intervencionistas, da radiologia intervencionista, o que se vê é essa vascularização de diferentes partes do corpo, e, com isso, o médico consegue, por exemplo, atuar no sistema circulatório e posicionar implantes como stents que permitem a regularização do diâmetro desse sistema vascular e, com isso, fazer correções na irrigação do sangue no corpo dos pacientes. Então, técnica muito importante. Bom, saindo um pouco dos raios-x aqui, das energias um pouco menores que são utilizadas no corpo humano, indo para radiações gama, né, para elementos radioativos, os radioisótopos tiveram ali a sua descoberta com a Madame Curie, com o Pierre Curie, com o Henri Becquerel, que ganharam o Prêmio Nobel em Física em 1903 pela descoberta dos primeiros elementos químicos radioativos, né? Então, rádio, polônio, são alguns deles, e tiveram uma importância muito grande aí na ciência do final do século XIX, começo do século XX. Bom, utilizando radioisótopos, temos diferentes técnicas de imagem e técnicas de tratamento. Então, vamos falar inicialmente das técnicas de imagem, começando pela cintilografia. Na cintilografia, o que temos é um detetor, né, de grandes dimensões, que permite a conversão da radiação emitida por isótopos radioativos que são inseridos dentro do corpo do paciente. Normalmente são injetados no corpo do paciente, mas podem ser inalados também, ou ingeridos por via oral, diferentes formas de inserção desses materiais radioativos. E esse sistema de cintilografia permite fazer a imagem da distribuição desses elementos radioativos, normalmente marcados por alguma molécula que lhe dá afinidade a algum tecido ou algum órgão específico, nem sempre, mas normalmente sim, e, com isso, permite identificar essa distribuição e, a partir dessa distribuição, identificar patologias que são associadas ao metabolismo desses isótopos ou dessas moléculas nos quais os isótopos estão associados. E, com isso, diagnosticar doenças a partir
da visualização estática ou dinâmica, né? No caso, sistema de eliminação renal, né? A função renal é uma das técnicas que a cintilografia permite avaliar de uma maneira de uma qualidade muito boa. Outra técnica é o SPECT. O SPECT é a tomografia computadorizada por emissão de fótons monoenergéticos, né? Existem diferentes radioisótopos utilizados nessa técnica. O mais comum é o tecnésio 99 metastável. Então, nessas técnicas, o paciente também deita em um sistema semelhante ao da cintilografia, alguns deles com 2 detetores, nem todos com 2 detetores. Esse sistema gira em torno do paciente. Então, como numa tomografia com raio-x, né, aqui é outro sistema de porte menor, mas aqui, ao invés de raio-x sendo emitidos externamente, atravessando o paciente, nós temos raio-x, nós temos raios gama sendo emitidos pelo corpo do paciente, porque foram inseridos lá dentro do corpo do paciente. Então, a tomografia por emissão de fótons monoenergéticos, aqui a tomografia cardíaca, permite também diagnosticar, mas aí a partir do metabolismo, né, das relações funcionais deste órgão com o isótopo que foi inserido no corpo do paciente, permite com que o médico tenha, a partir da identificação de cores que estão associadas à atividade desse isótopo, né, à concentração desse isótopo dentro das diferentes partes do corpo, permite que ele identifique os pontos quentes, os pontos menos quentes da distribuição desse isótopo e, com isso, inferir diferentes tipos de diagnóstico. A outra técnica criada há algumas décadas atrás, um pouco mais recente, é a tomografia por emissão de pósitrons associada à técnica de tomografia computadorizada. Essa técnica é uma técnica híbrida, então usa raio-x na tomografia computadorizada e usa isótopos emissores de pósitron, né? Então, como muitos de vocês devem saber, o pósitron, uma vez emitido, ele se aniquila com um elétron, e os produtos desta aniquilação são 2 fótons de 511 keV que se distribuem em direções diametralmente opostas, e a detecção da coincidência desses dois fótons de 511 que são emitidos pelo corpo podem permitir o diagnóstico de doenças muito importantes, né? Ele é muito importante no estadiamento de câncer, mas não somente, né? Então, sistemas na neurologia tem sido muito utilizada, na cardiologia tem sido muito utilizada. Então, a tomografia por emissão de pósitron é uma técnica muito importante atualmente, que vem permitindo diagnósticos de muito boa qualidade e, com isso, tratamentos de eficiência muito maior para diferentes tipos de doenças. Muito bem, quem tiver interesse, né, deixa aqui 2 links de YouTube, um da história da tomografia computadorizada, feita por uma colega da Mayo Clinic, nos Estados Unidos, a Cynthia McCulloch, e outro é um vídeo que chama dos raios-x ao PET-CT, organizado pela Agência Internacional de Energia Atômica. Vamos dar um panorama histórico muito interessante dessas técnicas. Muito bem, vamos sair um pouco das radiações eletromagnéticas de energias mais altas e ir lá para as energias mais baixas, para os comprimentos de onda maiores, e falar um pouco da utilização de campos magnéticos de alta intensidade e de campos de radiofrequência. Bom, também meados do século passado foram estudadas as técnicas de ressonância magnética, né, que permitiam obter informações do corpo humano utilizando campos magnéticos de alta intensidade. Então, aqui a gente tem um magneto que permite a criação de campos magnéticos de alguns Tesla, né? Então, são campos magnéticos de alta intensidade. Esses campos magnéticos fazem o quê? Eles interagem com os prótons, normalmente
átomos de hidrogênio das moléculas de água do corpo humano, alinham os spins desses prótons, e através de interação com campos de radiofrequência, eles permitem estímulos diferentes no retorno, né, a posições de equilíbrio dos spins, na verdade, dos vetores de magnetização criados pela interação desses spins dentro do corpo humano, e através desses estímulos com diferentes estímulos de radiofrequência, permitem obter informações sobre os tempos de relaxação e densidade de prótons, e com isso identificar diferentes regiões do corpo que estejam afetadas por potenciais patologias. Muito utilizada também na neurologia, nas neurociências, em ciências, no esporte, né, em lesões, em ortopedia, então são muito utilizadas, e também em mamografia, né, na investigação de câncer de mama, utilizando ressonância magnética e muitas outras. A ressonância magnética tem um campo vastíssimo de pesquisa, né, e de utilização clínica. Então, o que médicos e físicos fazem nessa área que a gente falou até aqui, que é o diagnóstico? Bom, os médicos fazem, obviamente, a anamnese do paciente, identificam a doença, fazem a prescrição, indicam qual o tipo de diagnóstico e encaminham para o tratamento. E os físicos tratam da qualidade das imagens, da adequação das técnicas, do projeto de blindagem para proteção, tanto do paciente quanto das pessoas que trabalham naquele ambiente, das técnicas de proteção radiológica e da produção de radioisótopos nos casos em que os radioisótopos são usados no diagnóstico. Então, até aqui a gente falou do diagnóstico de doença. Vamos falar um pouquinho agora do tratamento de doenças utilizando essas técnicas. Então, para isso, nós vamos voltar lá para a radiação eletromagnética novamente, e também vamos falar de algumas partículas, como os elétrons, prótons e outras técnicas criadas em laboratórios de física, né? Totalmente criadas em laboratórios, descobertas em laboratórios de física, mas que hoje são utilizadas em ambiente clínico. Bom, a radioterapia tem diferentes técnicas associadas a elas, né, na grande área aí de radioterapia, bracterapia, MRT e GRT, iodoterapia e protonterapia e utilização de íons pesados. Todas elas, né, criadas em laboratórios, criadas com ciência dos aceleradores, basicamente. Foi a utilização de aceleradores para a descoberta de novas partículas, na investigação do nuclear, basicamente, atômica e nuclear, é que geraram as técnicas, que nos deram os ferramentais tecnológicos que permitiram a criação do que hoje conhecemos como radioterapia. Bom, começando pela radioterapia mais antiga, né, os seus primórdios, né, eram utilizados aceleradores, né, normalmente aceleradores de elétrons, e esses aceleradores ou tubos de raio-x eram utilizados diretamente nos pacientes, com pouco cuidado ali com proteção radiológica, se sabia pouco de proteção radiológica nos primórdios do século passado, né, nas primeiras décadas do século passado, e depois, infelizmente, os acidentes com esses equipamentos que vinham trazendo consequências nas pessoas envolvidas, e também as ocorrências em Hiroshima e Nagasaki, as bombas de Hiroshima e Nagasaki, trouxeram um conhecimento de proteção radiológica que geraram cuidados que são utilizados atualmente. Bom, voltando aqui às técnicas de tratamento com radiação ionizante, a bracterapia é uma delas, né? A bracterapia utiliza fontes de pequenas dimensões, emissoras de radiação, normalmente fontes de irídio, associadas em equipamentos como esse, que tem catéteres, né, esses tubinhos aqui são catéteres que são inseridos dentro do corpo do paciente, na região
que está afetada por um tumor, e o médico, normalmente guiado por um equipamento de ultrassonografia, posiciona esses catéteres e o equipamento, de maneira automática, ele leva essa fonte para diferentes posições e permite irradiar essa região que a gente quer danificar, né, para poder tratar, que é matar aquelas células tumorais, com altas taxas de dose de radiação, e com isso com tratamentos muito eficientes, normalmente em ambiente ambulatorial. O paciente chega, faz o tratamento, vai embora. Isso é uma técnica muito importante, salva muitas vidas e permite tratamento normalmente em regiões intracavitárias, né? No pulmão, útero, regiões onde a gente, bexiga, regiões onde a gente permite um acesso intracavitário dessas fontes, normalmente aí de irídio. Bom, outra dupla de técnicas importantes é a radioterapia de intensidade modulada, IMRT, e a radioterapia guiada por imagem. São as técnicas mais utilizadas, utilizando aceleradores de partículas, aceleradores de elétrons, né? Então, se irradia normalmente com os raios-x produzidos por esses elétrons, através do processo de Bremsstrahlung. Os equipamentos são muito complexos, têm uma tecnologia muito avançada, e atualmente eles permitem uma conexão com sistemas de imagem em tempo real, e esse sistema de imagem em tempo real permite fazer correções de posicionamento e permitem um depósito de energia muito eficiente na região que se quer tratar, com uma preservação muito grande do tecido sadio que está no entorno desse tecido que se quer tratar. Então, a eficiência dessa técnica é muito importante para um tratamento eficiente. Outra técnica importante é a iodoterapia, que não usa somente iodo, mas usa outras fontes, como irídio, samário, estrôncio, no qual o paciente ingere uma substância que vai ter uma afinidade, cujo tecido a ser tratado tem uma afinidade biológica. Essa fonte, esse material radioativo é ingerido na forma de um isótopo radioativo, e esse isótopo radioativo se deposita nas regiões onde tem uma maior taxa metabólica, normalmente na região do tumor onde se quer tratar. Então, com o depósito desse isótopo radioativo nesta região onde o tumor está mais ativo, se consegue danificar essas células com uma grande eficiência, com isso matar o tumor e curar o paciente. Então, é isso que se faz na iodoterapia. E, por fim, uma técnica que não temos aqui no Brasil ainda é a protonterapia, que é a terapia utilizando prótons e não elétrons, né? Então, os prótons são criados, né? São equipamentos de grandíssimo porte, por isso um custo muito alto. Essa é uma das razões que não temos aqui no Brasil ainda. Então, normalmente criados em um ciclotron, são acelerados, né? Num acelerador, não dá para chamar de acelerador linear, mas é a técnica de um acelerador linear, porque realmente ele pode fazer curvas, não obrigatoriamente, existem outros que são realmente lineares, entram num sistema aqui, num gantry muito grande, e o paciente está aqui pequenininho, né? Então, aqui os prótons são inseridos no paciente. Isso aqui é como a gente vê dentro do hospital. Então, você precisa de um sistema desse anexado ao hospital. Você precisa de um acelerador, um ciclo de um acelerador linear conectado a um hospital, para poder ter esse equipamento, e esse equipamento poder fazer o tratamento. Assim como quando a gente usa o tratamento com elétrons, né, o que permite um tratamento eficiente é a distribuição da deposição de energia dos elétrons, no caso das técnicas utilizando elétrons, na região que se quer tratar. No caso dos prótons e dos íons pesados, atualmente se utilizam outros íons mais pesados, como o carbono, e outros íons pesados estão em fase avançada de estudos para início em tratamento clínico.
se permite a utilização mais eficiente do que se chama o pico de Bragg. O pico de Bragg é a região onde há o maior depósito de energia e, com isso, uma concentração em uma região menor do corpo do paciente. Com isso, se consegue, com uma melhor eficiência, tratar a região afetada pelo tumor com uma melhor preservação das regiões dos tecidos sadios. Então, é uma técnica muito importante que também tem salvado muitas vidas em diversos países, é uma técnica muito promissora e permite tratamentos de altíssima eficiência para o tratamento de câncer. Muito bem, e os físicos médicos, o que eles fazem na área de terapia? Bom, primeiro, os médicos fazem a avaliação clínica, identificam, fazem o planejamento do procedimento, o volume e o número de sessões definem o volume e o número de sessões necessárias, o monitoramento da resposta, e os físicos também fazem o controle de qualidade e a calibração dos equipamentos de radioterapia, fazem um planejamento do tratamento, então todo o design do tratamento é feito por físicos médicos, fazem a análise do feixe de radiação e assim por diante. São algumas das coisas que conectam aí os físicos e os médicos. Bom, falar muito brevemente de outra parte aqui do espectro eletromagnético, que é a radiação luminosa, na faixa de luz e ultravioleta, infravermelho. Então, uma das técnicas comuns, utilizadas, utiliza a luz, realmente luz visível, a artroscopia é uma delas, no qual o médico consegue colocar uma sonda e ver dentro do corpo do paciente, e com isso tratar ou fazer intervenções na região necessária. Existem também as endoscopias, no qual uma câmera com guia, com uma iluminação, permite ver dentro de regiões intracavitárias do paciente. Existem tratamentos com luz ultravioleta e com outras fontes de luz, de diferentes fontes de luz. Temos alguns grupos no Brasil, um colega que fez seu doutorado aqui no nosso grupo, que trabalha com esse tipo de tratamento e outros docentes, como a professora Elizabeth Yoshimura, lá do nosso grupo, que também tem trabalhos utilizando luz para diferentes tipos de tratamento. E, logicamente, existe a utilização de laser no tratamento ocular, na correção de miopias, existem tratamentos dermatológicos utilizando laser. Então, existe uma relação muito grande assim, entre os diferentes tipos de técnicas. Não é a minha especialidade, eu não vou falar muito disso, mas se pode fazer imagem, pode fazer biometria, Então, por exemplo, o oxímetro utiliza a luz para isso, terapias, utilizando a fototerapia, detecção de câncer, utilizando diferentes fontes de luz e assim por diante, utilizando laser para fazer tratamentos dermatológicos e assim por diante. Quem tiver interesse nessa área, recomendo uma apresentação desse nosso colega, o Marcelo Souza, da Bright Photomedicine, que apresentou no Física para Todos recentemente. Tem aqui no canal no YouTube no qual está essa apresentação. Também tem colegas no Laboratório de Ótica Biomédica, tem essa apresentação muito interessante do colega Rickson Mesquita. Vocês podem assistir ali e ver outras técnicas utilizando utilização de luz para pesquisa biomédica. Muito bem, e outras fontes de luz, de energias que a gente tem na natureza, como o som e o calor? O som, muitos de vocês já devem ter feito ultrassonografia. Então, ultrassonografia pode ser utilizada para diferentes tipos de investigação. Então, no caso da ultrassonografia, o sistema utiliza uma onda mecânica, aqui não estamos falando do espectro eletromagnético, mas de uma onda mecânica que atravessa o corpo do paciente, e a detecção dos ecos dessa onda mecânica permite fazer diferentes tipos de identificação de patologias no corpo humano. Então, pode ser utilizado o efeito Doppler dessa radiação
dessa onda mecânica. Então, dependendo da forma como a frequência dessa onda é refletida por estudos do efeito Doppler, a gente consegue identificar diferentes tipos de situação dentro do corpo, e também muito utilizado em obstetrícia, né, para estadiamento, né, do feto, do embrião dentro do corpo, e para verificação da saúde, né, do feto no estado, no ventre materno, muito utilizado em cardiologia, em diferentes áreas. Técnicas mais modernas, né, ainda pouco conhecidas, mas já utilizadas em meio clínico, um exemplo deles é a elastografia, né? Temos um grupo em Ribeirão Preto utilizando elastografia em pesquisa, que permite a identificação da rigidez dos tecidos. Então, no caso do fígado, a rigidez hepática, ela dá uma indicação de fibrose hepática, uma doença importante que precisa ser tratada com precocidade para a preservação do fígado. Outra fonte é o calor, claro, todo mundo já mediu temperatura uma vez na vida, então é uma técnica de diagnóstico, diagnosticar se o paciente está com febre ou não. Ultimamente ficamos mais acostumados com esse tipo de medição em diferentes tipos de ambiente por conta da pandemia de Covid. Mas tem também outras técnicas, né, que permitem a identificação através do calor de diferentes situações clínicas, vamos dizer assim. Eu recomendo aqui um artigo interessante da Ana Carolina Corte, utilizando a termografia na medicina do esporte. Então, aqui é só um exemplo, né, de natação. Então, uma pessoa que nada diferentes tipos de estilos de natação, né, na parte frontal e posterior do corpo, na parte superior e posterior do corpo, como é que a distribuição de temperatura permite identificar o metabolismo muscular e, com isso, entender melhor o metabolismo muscular, mas não só isso, verificar se há lesões sendo progredidas por conta do esforço físico. Há técnicas também com a termografia que permite identificação de câncer, né, de tumores, no caso de mama, é pouco utilizada por ter a mamografia ter uma sensibilidade e uma especificidade muito maior. Então, o espectro eletromagnético ele pode ser usado em diferentes formas. Aqui tem um resumo dessas diferentes formas de utilização do espectro eletromagnético, desde as ondas de rádio até a radiação gama, com diferentes técnicas que foram desenvolvidas dentro dos laboratórios de física e que hoje são utilizados em ambiente clínico. Vou resumir um pouquinho aqui, né? Existe uma conexão muito forte entre a penetração desse espectro eletromagnético e a sensibilidade molecular e a resolução espacial. Então, precisamos sempre estar associando essas três variáveis para poder fazer a escolha adequada da técnica que a gente vai utilizar para um diagnóstico correto. Então, existem muitos desafios, né? E os desafios estão muito associados aos diferentes agentes de contraste. Então, se a gente olhar o corpo humano, a gente tem aqui, né, tecido conectivo, músculos, células, tecido, né, coisas grandes no corpo, e nessa direção, seguindo até o DNA e o RNA. Então, o potencial de especificidade, ele segue nessa direção. Então, quanto mais próximo a gente chegar do RNA, melhor a especificidade que a gente tem na descoberta de uma doença. Porém, a facilidade de detecção está no sentido inverso. Então, a pesquisa por contrastes associada à concentração molar destes elementos que estão dentro do corpo humano é que permite com que a gente melhore a precisão da medicina, aquilo que a gente chama de medicina de precisão, no qual a gente consegue diagnosticar exatamente para aquele tipo de paciente, para aquela pessoa, o diagnóstico adequado. E nisso a pesquisa, né, na física médica é muito rica. Então, tem muito mais técnicas, tem muitas outras técnicas associadas
a essas ciências, né, essas duas ciências, a física e a medicina. Infelizmente, aqui a gente não tem tempo suficiente de falar, então vou passar rapidamente algumas fronteiras da pesquisa e da inovação na física médica. Tem muitas novidades, eu vou passar de maneira rápida, por conta do nosso tempo reduzido. Vou deixar aqui para vocês, eu fiz uma rápida busca numa das revistas, na revista de maior fator de impacto, né, da área de física médica, que é a Física, Medicina e Biologia, dos mais lidos, os artigos mais lidos nos últimos anos, e estão utilizando diferentes técnicas. Então, o modelo linear quadrático, mais na proteção radiológica, utilização de fotonterapia, utilização de fotomultiplicadoras de silício para a área de imagem, aqui em terapia em imagem, tecidos substitutos, é uma área de pesquisa do nosso grupo, a área de PET quantitativo, tecnologia de tempo de voo em PET, o desenvolvimento de detetores para time of fly, a tomografia, né, cone beam tomography é uma técnica importante, tanto no diagnóstico quanto na terapia, o monitoramento de movimento, né, para campos externos em radioterapia, a utilização de radiação de Cherenkov, modelos computacionais aqui para radioterapia flash, que é outra técnica recente, a tomografia computadorizada com prótons e de dupla energia associadas para um melhor diagnóstico e a obtenção de parâmetros como stopping power. E eu recomendo a vocês observarem aqui no site Frontiers in Physics, em Física Médica e Imagem, tem uma série enorme de temas de pesquisa atuais, utilizando novos materiais, novos detetores, impressoras 3D, radiação de Cherenkov. Então, vocês vão ver uma série imensa de novas fronteiras, de coisas que estão acontecendo hoje nos laboratórios de física, que já estão sendo utilizadas em pesquisa associada para o ambiente clínico. Recomendo também 2 webinars, né, para vocês, né, aqui da Agência Internacional de Energia Atômica e da IOMP, da Organização Internacional de Física Médica, que tem escolas agora, principalmente com a situação de pandemia, mostrando fronteiras e mostrando pesquisas na área de física médica. Podia deixar de falar de inteligência artificial, né? Então tem um projeto importante coordenado pelo Inova HC, né? no Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina, que é o RADVID-19. Esses slides são a cortesia do nosso colega Márcio Sawamura. Estão utilizando inteligência artificial para fazer o diagnóstico e o estadiamento de COVID-19. Né? Então, a partir da imagem tomográfica do paciente ou radiográfica, o sistema, utilizando inteligência artificial, permite identificar percentuais de comprometimento pulmonar e de probabilidade de ser ou não COVID. Então, isso foi utilizado no ano passado muito e tem sido ainda utilizado. Então, quem tiver interesse nessa área, recomendo que observem esse site. E quem tem interesse em inteligência artificial tem uma edição especial que acabou de sair da European Journal of Medical Physics, de acesso livre, que tem um monte de trabalhos sobre inteligência artificial, acho que é uma área importante. Outra técnica importante é a utilização de Monte Carlo, né, para simulação do depósito de radiação. Vou dar aqui um exemplo simples de colegas da Unicamp e da Universidade de Carleton, no Canadá, que utilizaram técnicas de Monte Carlo para modelar a mama, né, em diferentes tipos de técnica, a mamografia, a tomossíntese e a mamografia com evidenciamento de contraste, e utilizaram diferentes códigos de Monte Carlo para fazer a avaliação da densidade mamária e, a partir da densidade mamária, identificar distribuições de doses glandulares. Então, isso é muito importante para melhoria da qualidade da dosimetria em mamografia, né? A dosimetria em mamografia é uma das técnicas mais importantes para que a gente consiga fazer imagens de boa qualidade associadas a baixas doses de radiação para a proteção da mama. Outra técnica muito importante, né, que está em destaque, é
a utilização multiespectral, principalmente na tomografia. Então, utilizando feixes de radiação mais sofisticados, com várias energias e sistemas de detecção mais sofisticados, a gente consegue fazer uma avaliação mais completa, vamos dizer assim, das partes do corpo e, com isso, diagnósticos melhores. Existem muitas outras técnicas atualmente utilizando contraste de fase, por exemplo, é uma técnica importante que precisa ser melhor estudada e aplicada clinicamente. Dentro dos desafios está a proteção radiológica. Então, em 2012, teve um evento em Bonn, na Alemanha, que chamou-se Bonn Call for Actions. Tem aqui o link em português e um artigo que fizemos aqui para as ações brasileiras, para que a gente consiga utilizar de maneira muito bem qualificada, inteligente e preservando o paciente em termos dosimétricos, a radiação ionizante em técnicas de diagnóstico mais sofisticadas. Então, a radiologia pediátrica, isso é muito importante, então preservar a saúde dos pacientes pediátricos é importante. Para isso existem campanhas como o Image Gently, uma campanha internacional para a proteção dos pacientes pediátricos, e o Brasil lançou também recentemente, no ano passado, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, o Image Gently Brasil, e a campanha Justifique, no qual os médicos, os clínicos são estimulados a justificar por que tem que fazer um determinado tipo de exame utilizando radiação ionizante em crianças. Bom, gostei, quero virar um físico médico, né? Como é que eu faço para fazer isso? Bom, existem diferentes caminhos, né? Primeiro é se graduar, o que eu costumo dizer, que para ser um bom físico médico precisa ser um bom físico, então precisa fazer uma boa graduação em física ou em física médica. Então, existem programas de física e de física médica que oferecem temas associados a isso, tem programas de residência e programas de pós-graduação, né? Mestrados e doutorados, distribuídos no Brasil inteiro, inclusive aqui no Instituto de Física, e a partir do ano que vem, depois de muitos anos de negociação, vamos ter um curso de graduação em Física Médica, uma parceria entre o Instituto de Física da USP e a Faculdade de Medicina, formando bacharéis em Física Médica num curso noturno aqui no Instituto de Física. Muito bem, no nosso grupo temos uma conexão forte com o Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, onde temos ali interações, são duas instituições públicas, a gente promove treinamentos, promove pesquisas e temos um programa de residência, e alguns dos nossos programas de mestrado e doutorado têm parte das suas pesquisas feitas em ambiente clínica lá no INRAD. Rapidamente, o programa de residência é um programa que existe em diferentes instituições no Brasil. No nosso caso, a gente tem uma parceria com o INRAD e com o ICESP. Entram dois formados em bacharéis em física, em radiodiagnóstico, e quatro, desculpa, está errado aqui, são 4 em radioterapia por ano, né? As provas são realizadas pela FUVEST, é um programa de 5.760 horas, 60 horas por semana, com 20% de aulas teóricas e 80% de prática clínica. Então, é realmente prática clínica. Tá? Trabalha ali, tem preceptores lá nos hospitais, no INRAD e no ICESP, onde essas pesquisas são feitas. Organizamos aqui seminários, cursos, né, com diferentes pesquisadores, que um pouquinho do nosso time atuando em ambiente clínico, e é isso que a gente faz. Então, quem quiser saber um pouquinho mais, tem uma entrevista nossa nesse programa da Rádio USP, está disponível no Abraço Uma Carreira, consegue saber um pouco mais. Para encerrar, um pouco daqui dos nossos exemplos de conexão aí de pesquisa e inovação em ambiente clínico, né? Um case que a gente tem é a produção de materiais equivalentes a tecidos humanos, materiais radiologicamente equivalentes a tecidos humanos, que a gente tem estudado. Isso é um projeto PIP, FAPESP, está indo para a fase 2 agora, e também é um projeto que temos uma associação com um projeto temático, coordenado pela professora Linda Caldas do IPEM, onde desenvolvemos materiais com bases em polímeros e em resinas para simular tecidos humanos para a produção de fântons. Né? Já produzimos uma patente com esse trabalho, e uma startup, né, foi criada para
poder gerenciar isso. Não dá para entrar em detalhes agora, quem quiser saber mais detalhes eu posso explicar numa outra situação. Atualmente estamos iniciando projetos para investigação de outros tecidos, né, pulmão, pele e osso, por exemplo. A ideia é produzir fântons, né, antropomórficos ou não, para que possam servir como materiais de pesquisa para proteção radiológica e para imagem. Outro trabalho que fizemos foi na otimização de tomografia em pediatria. Eu vou deixar esses trabalhos disponíveis lá no Google Drive para que vocês possam investigar. Então, isso foi alguns trabalhos de mestrado desenvolvidos pelo nosso grupo. E, por fim, um trabalho publicado este ano numa revista bastante conceituada, a Radiology, onde a gente investigou protocolos de tomografia computadorizada em diferentes países utilizados para investigação de Covid-19. Então, já utilizando essa técnica em tomografia computadorizada para investigação de Covid, fizemos ali uma avaliação de como que são as distribuições de dose de radiação nos pacientes submetidos a essas técnicas. Então, queria agradecer à comissão de pesquisa pelo convite para essa aula. Desculpem esse final que foi um pouco apressado, mas eu estou disponível. A gente pode conversar sobre todas essas técnicas com maior detalhe, a gente pode fazer contatos posteriores ao curso de inverno e detalhar um pouco mais tudo isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês se interessem por física médica, divulguem o curso de bacharelado em física médica aqui do Instituto de Física, que vai ocorrer a partir de 2012, e se tiver interesse em pós-graduação, por favor, me procurem, temos bastante trabalho de pesquisa, trabalhos de pesquisas muito interessantes para jovens aí como vocês, e também o programa de residência que é oferecido anualmente pela FUVEST. Então, muito obrigado. Espero que tenham gostado.